Você é aquele sonhador que nunca coloca um projeto em prática? Ou quando coloca um projeto em prática, geralmente ele não roda conforme você gostaria? No programa de hoje vamos falar sobre a maestria em gestão de projetos. E para acompanhar a gente nesse programa, para me apoiar, Dani novamente. Olá, André. Olá, Felipe. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Dani, você não tá aqui à toa. Você tá aqui por causa da nossa parceria. Sim. Traz uma ideia novamente aí do seu Clinic Club, que tá apoiando aí o Moodcast dessa terceira temporada. O maior prazer, né, André? Eu acho que existe muita sintonia e sinergia entre as empresas aí, né? Porque, afinal de contas, vocês também atuam aí nessa parte olhando, né, para todo esse capital humano, e o Clinic Club ele nasceu realmente desse desejo de apoiar as pessoas no seu desenvolvimento integral. Então não tinha como ser diferente, né? Tem que nascer parceria mesmo. Quais os próximos grandes projetos que você quer fluir dentro do Clinic Club? Tem muita ideia, muita coisa boa, viu, André? Eu com a Mônica, a gente sempre conversa e é tanta ideia, nós temos a mente tão criativa. Só que daí, é claro, né? Eu acho que vai ter tudo a ver com a pauta de hoje, porque você precisa não ter só a ideia. Ideia nós temos um monte. Mas é partir aí para a organização, planejamento e então a execução. Não é, Felipe? Vamos tirar essas ideias, esses sonhos aí, vamos transformar em projeto. Sim. E não tem... Vou passar o currículo desse cara que está com a gente aqui na bancada. Consultor em gestão de projetos, desenvolvimento de produto, gestão de inovação, gestão estratégica, gestão de pessoas, coordenador, professor e coordenador de MBA, fundador do projeto Café com Inovação. Ou seja, estamos com um especialista aqui em parte de projetos. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. E acho que você vai ter muito para ajudar a gente aí a falar sobre projetos da Dani, projetos da Mood e para quem está escutando aí que precisa saber um pouco sobre gestão de projetos, né? Obrigado pelo convite aí de vocês. Vamos lá, o que eu puder colaborar aqui com relação à gestão de projetos e tal, conte comigo. Eu costumo dizer que a gestão de projetos ela é o meio do caminho ali entre a estratégia e o resultado. Uhum. Então, metodologias, processos, ferramentas, comportamentos também, isso aí ajuda bastante a gente a transformar, vamos dizer, as nossas ideias ali em resultados, seja para as empresas ou seja para nós mesmos, né, como pessoas. Então, projetos aí uma coisa que transforma ações, vamos dizer assim. E quem executa são pessoas, né? Exatamente. Que a Dani já teve que participar aí de processos de contratação e descontratação de pessoas aí para gestão, para realização dos projetos, né? Porque é uma parte importante. Só que às vezes ela pode ser ou subjugada ou menosprezada. Então você tem toda aquela idealização do projeto, mas você esquece que ele vai ser tocado por pessoas, né? Então, será que eu tô alinhada, né, com esta necessidade? É igual aqueles pequenos projetos, né? Eu vou fazer um churrasco, só que é na sua casa e você não tá sabendo ainda, né? Não mexer a pessoa. O projeto já existe na minha cabeça, agora preciso envolver as pessoas, né? Não, mas é bem legal o que você comentou, né? Que projetos são feitos por pessoas e para pessoas também, né? Então, as pessoas que recebem, vamos dizer assim, o nosso produto, o serviço final ali, também ali tem as suas ansiedades, os seus comportamentos. Então, nós temos que pensar sempre nas duas pontas. E o que você comentou é bem interessante, porque às vezes acaba acontecendo, né, de algumas empresas terem aquele processo, às vezes antigo ou não alinhado com alguma expectativa, né, falando sobre inovação, por exemplo, tem muito comportamento ali que precisa ser alterado. E se você mantiver, às vezes, aquele mesmo processo antigo, do sempre já foi feito assim, talvez você até contrate pessoas que talvez não estejam adequadas àquele momento. Então, a participação do RH, das pessoas ali que trabalham nas contratações, elas são fundamentais se você quer transformar ali sua empresa em alguma coisa diferente mesmo. Sim, e eu acho que no todo até, né, Felipe? Eu me recordo de uma situação, não foi agora, já tem um tempo, que uma pessoa procurou, a empresa que eu trabalhava anteriormente, e ele tinha um projeto, esse projeto foi adiante, ele ganhou uma licitação, e somente depois que ele ganhou a licitação, ele veio me procurar para falar sobre contratação de pessoas. E eu falo de uma coisa mais básica ainda, porque foi um projeto orçado, então ele já tinha um valor. E ele ganhou a licitação em cima daquele valor, só que ele não calculou. Ele calculou quantidade de pessoas, mas ele não tinha a menor ideia, ele não era de Sorocaba, ele não tinha a menor ideia dos salários. Então eu pedi para ele, né, abrir a equipe, como que ela seria composta.
E fui apresentando uma média salarial, né, da região naquela época. Ele foi, eu não vou ter lucro nenhum. O famoso estourou o orçamento, né? Não, eu acho que ele não estourou, né? Eu acho, não, e para mim foi algo assim, eu não vou dizer absurdo, mas eu fiquei pensando naquilo, eu falei, poxa, né, são partes, e isso eu falo de uma parte só, que é uma parte salarial, outra parte que demanda a legislação, que você tem aí a questão de benefícios obrigatórios, e uma outra parte que é realmente encontrar dentro daquela faixa salarial e com as competências que ele precisava. Então, para mim, era uma parte tão significativa do projeto que ela foi ali, né, menosprezada. Eu não sei se isso acontece bastante, se é uma realidade para você. Sim, isso que você falou é bem importante mesmo, né? Que quando você vai planejar um projeto, você precisa não só entender os entregáveis do projeto em si, mas toda a parte que envolve, né? E, claro, pessoas ali é uma parte bem importante. São recursos, né? Recursos humanos, assim como outros recursos materiais, que normalmente as pessoas acabam pensando mais. Preciso comprar, sei lá, um computador ou alugar alguma coisa e tal. E pessoas falam, vamos colocar ali 10 pessoas que resolve. Poxa, mas qual a formação? As pessoas também têm ali uma média salarial e tal. Até recentemente eu ouvi uma frase, não era exatamente isso, mas o sentido sim, que se você resolve um problema em 30 minutos, na verdade a pessoa não está te contratando pelos 30 minutos. Você levou anos para saber como faz aquele negócio em 30 minutos. Exato. Então você tem a sua competência, você tem a sua formação, às vezes certificações, enfim, que justificam. E também tem ali o seu valor, né? Valor financeiro, no caso. É o que eu brinco, tem seu passe. Não Porque é toda uma experiência, uma maturidade, um desenvolvimento ali ao longo de uma trajetória. Exato. Ô, Felipe, na sua carreira e na sua trajetória, o pessoal chega a tentar desenvolver o projeto sozinho, por conta própria, sem muita experiência, sem muito conhecimento, e de repente vê que não deu certo e fala... Me ajuda, Felipe. O trabalho de consultor é quase isso, né? Na verdade, né? Não, mas brincadeiras à parte ali, eu acho que assim, o que eu mais enfrento, né? O que eu vejo, na verdade, é que todo mundo fala que faz projeto. Eu faço projeto, participo de projeto. Não é tão mentira, né? Mas assim, para quem estuda na área, para quem faz certificações e tal, sabe que tem as ferramentas estão ali para te ajudar, os comportamentos, as boas práticas, isso pode impulsionar o seu projeto a conseguir ou fazer mais barato, ou eventualmente mais rápido, ou tentar amenizar, vamos dizer ali, os riscos que vêm acontecendo no meio do caminho. Então, normalmente o que acontece? As pessoas entendem que existe aquela famosa bala de prata, né? A metodologia ágil vai salvar, a metodologia mais tradicional que salva. Depois que o Google ainda deixou isso bem claro para todo mundo. E, na verdade, não é bem assim, né? Porque, assim, eu até brinco, né? Que se você só conhece o martelo, tudo vira prego, né? E, na verdade, não. Você precisa conhecer a sua caixa de ferramentas ali, o que você vai usar, em qual momento. Então, às vezes, uma combinação de ferramentas pode chegar num resultado melhor. Que legal. Quando você toca projeto, você acaba por ser o gestor. Como que funciona a sua dinâmica mesmo? Você só projeta e terceiriza isso para alguém fazer? Como que funciona na sua realidade, assim, de... Tá. Na minha carreira, é claro, já tive diversas situações, né, ali dentro da empresa, desde ser a pessoa mesmo como gerente de projeto, estar liderando ali algumas pessoas, até alguns grupos mesmo de trabalho, sendo ali gestor de portfólio e tal. Agora, como consultor, eu estou mais na parte ali realmente sobre implantação de metodologias, às vezes treinamento, até acompanhamento de alguns projetos sim, mas normalmente as empresas têm ali as suas próprias... os próprios funcionários, né, colaboradores que estão como líderes e estão mais ali na parte da mentoria em si, e acompanhando, mais passando a experiência, orientando, enfim. Já aconteceu em algum momento você estar envolvido no projeto, você ter desenhado, estruturado e de repente a equipe, os líderes, os chefes não vão na cadência ali de evolução do projeto e você fala, abandonei isso aqui porque não vai, ou como que funciona esse desalinhamento que existe entre o planejamento e a execução, né? Não, legal. Abandonar não, né? Porque senão a função do gerente de projeto é isso mesmo, né? Mas eu já vi abandonar projetos, hein? Sim. Mas assim, eu até... não me recordo exatamente quem falou, né? Mas assim, projeto sempre vai dar problema, isso é fato, né? Porque... dependendo do tipo de metodologia, né, que você adotar, aquela mais tradicional que a gente conhece, planeja tudo, depois você executa e entrega lá no final. Costumo brincar que é quase um trabalho de futurologia, né? Porque você pega um trabalho ali de um projeto de 1 ano, por exemplo,
pô, você vai planejar ali no começo do ano, a chance de acontecerem muitas coisas no meio do caminho, sobe o dólar, acontece alguma coisa, isso vai acontecer. Então a função do gerente de projeto é tentar colocar ali nos trilhos, né? Ou eventualmente você já identificar uma possível falha que venha acontecer e tentar dar uma acertada. Então, acaba acontecendo, né? Mas a nossa função é tentar amenizar esses problemas e entregar o resultado lá no final. Top. Dani, você já passou por alguém na sua vida assim que queria trabalhar em algum projeto, por exemplo, ou queria desenvolver um projeto e contratou pessoas e de repente o projeto não foi executado e frustrou aquelas pessoas ou coisa do... Isso acontece, né, André? Tanto contratar pessoas, porque é isso que o Felipe falou, né? O projeto, ele nasce e a hora que você coloca ele em prática, existem N fatores que podem... Ele não é uma linha, né? Reta. Então, existem fatores que podem influenciar. E se nós falamos de seres humanos, né? Não existe algo que pode ser mais, como se diz, que pode trazer essas variáveis. Então, as pessoas realmente elas podem, ou porque na condução do projeto elas entenderam que não eram bem aonde elas gostariam de estar ou executar, ou, de repente, até um projeto onde eu acreditei que eu iria encontrar uma mão de obra e não vou encontrar. Então, são variáveis que eu não tenho controle, né? Eu só consigo... Sim. Por isso que eu acho importante, né, essa análise. Lá dentro do Clinic Club, eu e a Mônica, a gente tem essa análise para tudo que a gente desenvolve. Nós temos um prazo de 3 meses depois para olhar para aquilo de novo e falar, tá dando certo? É esse realmente o caminho? Vamos reestruturar? Vamos adotar outras medidas? Para que, acho que dentro dessa reanálise, você entender, né? Qual é o fluxo que está tomando, para onde que você tem que caminhar, enfim. Não é. Felipe, qual foi o projeto que mais te marcou? Ixi. Sempre tem aquele que... Sempre tem aquele tanto para bom quanto para ruim, mas sempre tem o que você falar, aquele me marcou. Ixi, eu acho que assim, um que passa pela minha cabeça que foi bem legal, que numa das empresas anteriores, a gente tinha uma determinação legal, né, do Banco Central para fazer uma alteração e envolvia muita coisa, não só cálculos, mas também ali na parte de agência, contato com as pessoas, né, os clientes e tal. Então, assim, envolveu muita gente, inclusive nessa época foi, assim, um aprendizado, né, eu nunca costumo dizer erro, né, mas sim um aprendizado, que a nossa equipe sentou ali e começou a projetar um negócio, pô, tava bem legal, tava bem interessante, mas faltou uma parte interessada, né, faltou ali a parte, era do jurídico no caso, falar assim, putz, então, o que vocês estão fazendo aí é super bonito, mas legalmente, pela lei, X1, 2, 3, não dá para fazer. Putz, devia estar mais próximo antes, né? Sim. Então, quanto mais cedo você trouxer essas pessoas, melhor. Mas daí, deu-se o jeito ali e a gente acabou implementando isso dentro das agências na época. E foi bem legal acompanhar a reação, né, das pessoas e tal. Então, projeto bem grande, envolveu muitas pessoas, né? Muitas pessoas participaram e, principalmente, né? Eu acho que para quem toca projeto, no final das contas, isso que é o melhor. É você ver o impacto na ponta, né? Assim, fazer e tal é até legal, mas para quem, né? Alguém tá comprando, alguém tá usando, alguém tá fazendo, então é você sentir ali na ponta. Acho que é esse que passou pela cabeça, assim, acho que mais impactante, digamos assim. Doeu, mas funcionou. Uma percepção que, sim, que eu tenho do brasileiro em geral, tá? O brasileiro é versátil pra caramba, né? A gente é muito bom, né? A gente não se valoriza em alguns momentos, né? Eu lembro de alguns projetos que eu trabalhava de outros países até, que a gente era parte envolvida, né? Eles adoravam quando caía na mão do Brasil alguma coisa. Algum BO ou alguma coisa que, sei lá, não estava no escopo ali. Porque o brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro é muito criativo de achar solução, de dar um jeito, de falar, vamos fazer, não sei, mas eu vou me virar e vou achar, eu não faço, mas meu amigo faz e vamos fazer junto. E eles gostavam muito do brasileiro nessa parte de versatilidade, né? De entregar mesmo o projeto. E você pega outras culturas, né? Europeia, assim, é muito... Eu só faço isso, eu só faço aquilo, é mais engessado, né? Você pega uma cultura asiática, velocidade ao extremo, né? Você pega uma norte-americana ali, é tipo número, é preço, é valor, assim, né? A gente percebe, né? Cada um culturalmente falando dessas coisas. Já passou por situações assim, onde envolviam alguns outros países e caía na criatividade brasileira aí? Cara, você estava falando, eu estava lembrando de uma situação que ocorreu, né? Que era, de novo, numa outra empresa, que a gente tinha um projeto que envolvia... salvo engano, era uma outra instituição financeira francesa, né?
e era sobre cartões de crédito. E aí eles queriam entender um pouco como é que funcionava, vamos dizer, a segurança aqui no Brasil sobre cartão de crédito, não sei o que e tal. E a gente começou a falar, né? Pô, é o cartão, é a senha, é não sei o que. Falando, mas por que vocês precisam de tudo isso? Nossa, falou, mano, você não conhece os brasileiros. Eu acho que é assim. Vem fazer um estágio aqui, né? Acho que você precisa conhecer o brasileiro que. Né? Você vai entender, né? Você vai entender. Falou, nossa, mas quanta evolução, né? Quantos dispositivos você tem aí, o cartão de crédito? Eu falei, é que você não conhece o brasileiro. Falando um pouco do seu projeto Café com Inovação, tá? Fala como que ele surgiu e qual que é o objetivo dele ali para... Não, legal. Bom, até estava comentando aqui em off, né, com vocês, né, a ideia do Café com Inovação, na verdade, surgiu dos próprios alunos, das pessoas ali que faziam parte, vamos dizer assim, da minha rede, seja por treinamentos ou eu já conhecia. Até falaram assim, pô, Felipe, você gosta de falar, né, você fala de projetos e tal, não tem como continuar, vamos dizer assim, divulgando, falando, trazendo alguns insights, alguma coisa do tipo. E aí foi quando no final ali de 2022... eu criei um pouco a rede, né, do Café com Inovação no Instagram e no YouTube. Até falei, né, nem estava muito nessa área, vamos dizer assim, de redes sociais, mas a gente aprende, não tem problema. E a ideia é exatamente essa, né, poder ajudar pessoas que queiram trabalhar ali na parte de gerenciamento de projetos, desenvolvimento de produtos, inovação. Eu trago pessoas também ali para conversar um pouco, né, do dia a dia. Às vezes as coisas não são tão bonitas como alguns cursos ali falam, né, pô, funciona tudo. Às vezes não, né, então eu trago as pessoas ali para contar um pouco de história, o que funciona, o que não funciona na visão delas. E de novo, né, não existe o certo, existem as experiências que as pessoas tiveram. E aí eu acho que cada um na sua empresa, no seu momento ali, vai acabar usando as melhores práticas. A ideia é um pouco essa, né? Café com Inovação lá, então sigam lá e me ajudem aí. Com certeza. Já deixa as redes sociais aí, então, já aproveita e... Não, legal. Bom, eu sou muito atuante no LinkedIn, né? Para quem quiser, só me procurar lá, Felipe Corrêa no LinkedIn. Aí tem o YouTube e o Instagram, né? @Café com Inovação, vai achar lá certamente. Posto vídeos, conteúdos toda hora lá, então para quem se interessar, fica o convite também. Então, acho que de redes sociais, acho que é isso. Fico super aberto aí também, né? Quiserem mandar mensagem lá, fica à vontade. Legal. Dani, você com o Clinic Club aí, suas muitas ideias com sua sócia, já sabe quem procurar para fazer projetos. Sim, apesar que a gente gosta de desenhar Mão e na realizar massa. alguns projetos lá também, mas precisando, obviamente, temos dois aí, A gente né? falou tudo isso aí, mas a Mood, um dos principal foco, inclusive, é planejamento estratégico, né? E a gente vê a parte de, ok, planejei, desenhei, quero chegar aqui, como agora, né? E aí a gente participa bastante dessa parte de projetos no dia a dia, né? Da evolução deles. Queria agradecer, Dani, mais uma vez. Imagina. Felipe, muito obrigado por ter estado com a gente nessa mesa aqui, nessa bancada. Pessoal, queria agradecer vocês também por terem assistido nosso programa e aguardo vocês até o próximo Moodcast. Valeu!